Vamos lá então, pessoal, quarto bloco da nossa super revisão de véspera da nossa prova da segunda fase de trabalho. E aí eu falei assim para vocês, o pessoal sempre quer saber o palpite da peça do professor, o que o professor está apostando, né? Isso é tão importante, né? Quando eu falo assim num palpite, gente, de coração, hein? É um palpite, não é nada além do que um palpite. Sabe por quê? Porque não é assim, ai, olha, alguém me falou, porque eu tive uma visão. Pelo amor de Deus, né? Quem me conhece, eu canso de dizer que toda semana eu jogo na Mega Sena, ainda jogo na Teimosinha para valer para os 2 sorteios. Eu ia querer saber o quê? Se eu tivesse um dom de adivinhação, os números da Mega Sena. Então não é adivinhação, é apenas um sentimento. Qual o sentimento que eu tenho, né? O que eu acho que pode cair nessa prova? Eu penso da seguinte forma, nós estamos numa prova de segunda fase em que eles não vão cobrar a reforma trabalhista. Vocês já pararam para pensar nisso? Se eles viessem com uma reclamação trabalhista, você tem que escrever direitos que amanhã ou depois, na prática, na vida real, não são aqueles que já foram modificados. Como é que a gente ficaria com isso? Então, não passa pela minha cabeça uma reclamação trabalhista. Aí a gente pensa na contestação. Eu disse para vocês que, de repente, como o nosso examinador gosta do processo civil, ele faz a contestação com pedido de reconvenção ou com aquela preliminar de incompetência relativa. Mas o meu sentimento mesmo, ele está para o recurso ordinário. E vou dizer uma coisa para vocês, assim, que pode ser a maior surpresa. Eu estou com um feeling de que recurso ordinário ou contra-razões ao recurso ordinário. E aí o povo se espanta, né? Hoje de tarde eu falava com uma aluna minha que ela é de São Paulo e ela disse assim para mim, da onde você tirou essa ideia? E eu disse assim, sabe o que é? Há pouco tempo atrás, no 20º exame de Porto Velho, a peça foi contra razões ao recurso ordinário. E muita gente ficou surpresa com isso, ficou pensando assim, nossa, contra razões, que isso? E não tem mistério. O que a gente deve lembrar? E aí eu vou para aquela história, né, da gente pensar na estrutura. Como é que é a estrutura de um recurso ordinário? Porque ao fazer a reclamação trabalhista, ficou bem mais fácil contestar, não ficou? Então, agora eu vou pensar o seguinte, ao preparar um recurso ordinário, mole vai ser preparar o quê? As contra-razões. Então, eu tenho que lembrar daquela famosa 2 em 1, 2 peças em uma só. Eu tenho folha de rosto e razões. E quando eu faço as contra-razões, eu tenho folha de rosto e contra-razões. Gente, folha de rosto, que eu poderia dizer para vocês que é muito melhor chamar de página de rosto. Ela não vai ultrapassar uma página. O que você vai fazer? Aquele que prolatou a decisão, que você não gostou, e vocês sabem que o recurso ordinário ele pode ser de uma ação originária na vara do trabalho ou uma ação de competência originária do TRT. Pois bem, aquele que proferiu a decisão que você não gostou, a gente chama de juízo ACO. É aquele que vai receber a folha de rosto. Eu vou fazer o endereçamento para aquele juízo ACO. Eu vou colocar o número do processo. E eu não tenho que qualificar ninguém. Todos já foram qualificados lá na reclamação trabalhista na inicial. Eu vou apenas colocar nome do recorrente. Nos autos da reclamação trabalhista, vou identificar qual é aquela ação que lhe move ou que é movida por. Eu tenho que saber, o recorrente, gente, pode ser o autor da ação ou o réu da ação. Então, nome do recorrente, reclamante. Nome do recorrente, reclamado. Se não tiver nome da empresa, você bota pontinho, 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 mas diga que ele é o reclamado. E aí você vai dizer que você está através do advogado. E todas as vezes que a gente fala do advogado, a gente não esquece do endereço eletrônico. Fazer o quê, gente? O que a gente tem? Que peça é essa? Recurso ordinário. Então, a gente está vindo o quê? Interpor um recurso ordinário. Presta bastante atenção. Centraliza esse nome, recurso ordinário. E vamos colocar um amparo legal.
aquele artigo 895 da CLT, pode usar o 893 também, que fala dos nossos recursos no processo do trabalho. E depois de colocar um amparo legal, a gente tem que dizer que a gente está recorrendo porque a gente está insatisfeito com aquela decisão. Ninguém recorre, ninguém pede reforma de uma decisão que foi boa para si. Quando você recorre, você está pedindo para reformar o que não foi bom. Só recorre, só tem interesse em recorrer a parte que é o quê? Sucumbente. Então, presta bastante atenção, se liga nisso. Olha só, se quem sucumbiu foi o autor da ação, eu não preciso me preocupar com o preparo. Somente com custas, se a decisão for absolutamente procedente ou se for uma extinção sem resolução de mérito. Agora, se for o réu, a empresa, aí se liga, isso já caiu 2 vezes na nossa prova. Eu tenho que comprovar custas e depósito recursal. Eu sempre falo isso, né, para dar aquela dorzinha no ouvido, mas não sai da sua cabeça. Depósito recursal é coisa de réu. Quem faz é a empresa. Ela vai garantir, porque aquele processo vai demorar em fase recursal, ela vai garantir aquele valor, não o valor total, porque a gente tem um limite para o depósito recursal. Mas é importante que você diga assim, guias em anexo. Então, preste atenção. Interpor o recurso ordinário, colocar o amparo legal, e aí nós vamos dizer assim, olha, as razões estão em anexo. Peço para que o juízo ACOR receba, ele tem que receber. Observe a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aí eu posso até falar de alguns, dizer que a parte é legítima, que o prazo de 8 dias foi respeitado e obrigatoriamente, se for recorrendo, falar de custas e depósito recursal em anexo. Presta atenção, está lá no artigo 900 da CLT. Sempre que se põe na folha de rosto os pressupostos de admissibilidade, que o juiz receba e remeta ao tribunal, antes dele enviar ao tribunal, ele precisa fazer o tal do contraditório. O que é isso, gente? Ele precisa intimar a parte contrária para apresentar contra-razões. A gente nunca escrevia isso na peça, mas só que teve uma vez que a FGV pontuou, deu lá 0,4 para quem intimou a parte contrária, solicitou ao juiz, né, que intimasse a parte contrária com fundamento no artigo 900 da CLT. Gente, faça isso, um único paragrafinho. E aí depois pede então para que receba e remeta o recurso ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho ou ao egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Se a decisão foi da vara, remete para o TRT. Se a decisão foi do TRT, remete para o TST. Isso é muito importante. Pede deferimento, local e data, nome do advogado e OAB. Folha de rosto, lembra, uma página só. Aí vem as razões. Como é que eu vou fazer as razões? Eu vou encaminhar as razões ao tribunal, e eu chamo de egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Eu tenho que encaminhar para aquele tribunal específico. Dica, aluno, dá uma olhada lá no artigo 674 da sua CLT para saber qual a região. Ah, ele falou que é Rio de Janeiro. Opa, deixa eu olhar qual é a região do Rio de Janeiro. O artigo 674 vai te dizer que é a primeira região. Não, professor, é Minas Gerais. Opa, então é terceira região. Ah, é São Paulo, segunda. Não, Campinas, 15ª. Gente, são 24 regiões. Não dá para decorar, não. É só você consultar o artigo 674 da sua CLT. Então, consulte, dê uma olhadinha, não custa absolutamente nada você colocar isso corretamente. Daí, vamos pensar num processo físico. Se isso se desmembrasse, né? Se essa folha de rosto se desgarrasse, tirasse o grampo, eu iria perder as razões? Eu iria não ter essas razões? Poxa vida, presta atenção, eu vou colocar então a indicação nome do recorrente, nome do recorrido, número do processo, para que, caso essas folhas se separem, eu saiba que processo aquilo ali se refere. Aluno, um embaixo do outro,
só como se fosse uma etiqueta, né? Em que a gente coloca nome do recorrente, nome do recorrido, número do processo. E posso dizer também qual é o juízo de origem. E aí vamos dar o nome à nossa peça. Poxa vida, professora, lá na frente eu já falei recurso ordinário, na folha de rosto. E agora aqui, razões do recurso ordinário ou razões do recorrente. E aí eu vou atacar tópico por tópico. Querido aluno, num recurso ordinário, nós podemos ter uma nulidade. Nós podemos pedir que essa sentença dada pelo juiz, ela seja declarada nula, por exemplo, por o cerceamento do direito de defesa. Nós tivemos um problema desse em prova. A parte queria ouvir uma testemunha, a parte queria fazer uma prova pericial, o juiz não deferiu, ela protestou. Mostrou inconformismo. E aí, em sede de recurso, o que ela fez? Ela pediu a nulidade da decisão. Por quê? Porque está cerceado o direito dela de fazer a prova. Preste atenção. Quando eu peço essa nulidade, eu vou também rebater cada tópico da sentença. Porque pode ser que ele não acolha ao tribunal aquela nulidade. Ah, professora, eu achei que eu falasse da nulidade, acabou, simples assim. Não, ele deferiu horas extras. Vá e abra um tópico das horas extras. Então, não só fale da nulidade, mas como também ataque tópico por tópico. O que eu preciso fazer no meu texto de cada item do recurso? Recorrer não é reformar, pedir ao juiz que reforme aquela decisão. Eu preciso pedir para que ele reforme aquela decisão para que julgue absolutamente improcedente, para que julgue procedente. Eu tenho que dizer esse resultado. Gente, pede deferimento, local e data, nome do advogado e acabou. Na folha de rosto também fizemos isso. Pedimos deferimento, local, data, nome do advogado e OAB, numa paginazinha só. O que você pode fazer também? Vamos lá. Isso é uma dica da Bélia, né? Aquela coisa que a gente diz assim, puxa vida. Na pontuação, eu sempre que olho o recurso ordinário, que é a peça número 2, é a queridinha em segundo lugar do examinador, eu percebo que eles pontuam quando você fala dos pressupostos de admissibilidade na folha de rosto. Mas se a gente parar, né, e pensar no processo em si, o correto é que eu tenha um parágrafo falando dos pressupostos de admissibilidade, não só na folha de rosto, mas também nas razões. Então, se você não tiver uma letra muito grande, tiver um espaço, e na hora lembrar, coloque também nas razões, pode até copiar da folha de rosto, que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. E aí você finaliza pedindo, então, essa reforma da decisão. Meu aluno, em termos de dificuldade, né? Eu costumo dizer assim, olha, uma reclamação trabalhista é trabalhosa mesmo. Você tem pedidos de A a Z, você tem que descobrir qual é a categoria. Certa vez, eles cobraram uma reclamação trabalhista de um empregado doméstico, que tem uma legislação própria, tem direitos que são peculiares. Então, dá trabalho. Eu tenho que saber o direito. A contestação, fácil. Por quê? Porque eu tenho que rebater o que está pedido. Então, ela é uma peça muito mole. Aí vem o recurso ordinário. Ele é tão fácil quanto a contestação. O que eu tenho um pouquinho de mais trabalhoso é lembrar que eu tenho folha de rosto e razões, que é a tal peça 2 em 1. Tirando isso, gente, não há mistério algum, porque você só muda o que está na sentença. Se a sentença deferiu, você quer que ela indefira. Então, se eu sou autor, eu quero manter o que está na inicial. Se eu sou o réu, eu quero manter o que está na contestação. Então, está tudo muito ali no seu problema. Bom, aí você vai dizer assim, professora, quem faz um recurso ordinário faz qualquer outro recurso? Claro, porque o recurso ordinário é o mais completo. Você devolve matéria de fato, de direito, você pode recorrer de tudo. Dali para frente, o que muda é o conteúdo do recurso. Se você for fazer um recurso extraordinário, a única coisa que você pode falar é ofensa à Constituição. Então, quem faz o mais é óbvio que faz o menos. É só desenhar a nossa famosa escadinha dos recursos que você vai saber quem é o juiz, o ACOI e o ADQUEI.
Acabou. Dá sempre uma olhadinha. Tá lá no meu Insta, tá no meu Insta de trabalho e processo no CCJ, no meu pessoal. Eu sempre coloco a escadinha dos recursos para vocês. Em todas as minhas aulas do curso, eu falo dessa escadinha, da importância do desenho, para você não se perder no processo. Então, você olha a escadinha e aí você vai saber qual é o recurso. Só que no meu palpite, eu disse assim, recurso ordinário. Mas eu estou com aquele sentimentozinho de contra-razões ao recurso ordinário. Eu estou pensando numa peça bem fácil, não estou pensando numa peça difícil. Por conta dessa transição da reforma trabalhista, é cruel cobrar de vocês, na prova, um texto sem a reforma, e vocês, na vida real, na prática, já estarem atuando com a reforma. Então, eu tenho vários alunos que são estagiários de escritório trabalhista e que dizem assim, professora, eu fico doida, porque eu estou olhando uma petição que é de um jeito, aí chegou aqui, você fala de outro, eu falo, é porque eu estou falando velho, né? Eu tenho que falar da forma antiga. Meu aluno, por conta disso, eu acho que, de repente, vem essa tal contra-razão. Contra-razões ao recurso ordinário. Super tranquila. Lembra que eu dizia da minha aluna de São Paulo? Que eu falei, olha, meu sentimento é um RO ou contra-razões ao RO. E falei do 20º exame de Porto Velho. Ela disse assim, mas essa é uma peça tão fácil. Eu falei, mas sabe por que ela é fácil? Porque você treinou, você fez, você olhou. Quando você não treina, você olha aquilo ali e diz assim, meu Deus, eu nunca vi uma peça dessa. E acha estranho, acha esquisito. Eu fiz questão de separar o curso, depois até em módulos, para o aluno poder comprar em separado. Então, deu aquele desespero na véspera, professor, eu quero só aprender isso, recurso ordinário, contra-razões. Você vai lá e compra só esse pedacinho. Exatamente para você treinar o que você tem dificuldade. Daí, pensa comigo, por que é uma peça tão fácil? O formato eu já sei. Folha de rosto, e ao invés de razões, eu chamo de contra-razões. No português, pelo amor de Deus, escreve junto com 2 R's, tudo bem? Mudou, então lembra de escrever corretamente. O que eu vou fazer nas contra-razões? Eu vou pedir para que aquele recurso não seja provido, para que seja mantida a sentença. Lembra dos pressupostos de admissibilidade? Eu vou dizer que eles não estão presentes. Eu vou verificar, por exemplo, o prazo. Essa de Porto Velho foi isso. Eles entraram com recurso ordinário no 15º dia. Hello! Prazo de recurso trabalhista de 8 dias. Então, o recurso estava intempestivo. Eu já falava isso na folhinha de rosto, mas eu repeti isso nas contra-razões. Então, queridos alunos, fica aí a minha dica para vocês. A gente brinca, né, dizendo que é a cereja de bolo, por isso que vem no final, vem no último bloco, né? Eu estou realmente com um palpite de que vem um recurso ordinário. Conversei com alguns professores que disseram que também estão nessa mesma onda de palpitar um recurso ordinário, mas é tão somente um palpite. E no meu coração bateu aquele apertozinho e eu pensei assim, recurso ordinário ou contra-razões ao recurso ordinário? Como eu estou apostando numa peça bem fácil, eu acho que vocês devem ficar de olho nessas contra-razões. E aí fica a dica para você olhar só o módulo de recurso ou então essa peça de Porto Velho, o 20º exame, que foi reaplicado isolado para lá. Eles tiveram um problema e aí tiveram que aplicar a prova em outro dia em Porto Velho, por isso é uma prova diferente da apresentada, unificada nos demais estados, nas demais seccionais. Bom, queridos alunos, eu desejo a todos vocês uma ótima prova, que vocês pensem positivo, que daqui até o dia de prova você só mentalize a sua vermelhinha na sua mão, que você não entre em desespero, que você pense que a folha de prova é um papel e que ele não vai te derrotar. Você é muito mais forte do que aquele papel. E tudo que você pensa, tudo que você executa, dá um resultado e que para você é positivo, porque você está plantando para colher a sua aprovação. Então, você sonhou, você estudou, você realizou, agora você vai ter a sua vermelhinha nas suas mãos. E aí, vou lembrar a todos vocês, quem estudou aqui comigo no CCJ, quem é de outro curso, que essa foi uma prova realmente sem a reforma trabalhista. E que com a vermelhinha na mão,
vocês vão precisar da reforma trabalhista. E aí vocês estão todos convidados para assistir aqui no CCJ. Nós vamos disponibilizar cursos com a reforma trabalhista. Tanto o módulo de direito do trabalho completo com a reforma, quanto o módulo de processo do trabalho completo com a reforma. Então, vale a pena, fica a dica de você pensar com a carteirinha na mão e atuar na área que você gosta, que você escolheu para a segunda fase, mas já com a reforma estudada, com a reforma muito bem trabalhada. A gente não podia fazer isso durante as nossas dicas, porque não vai cair isso na prova de domingo. Mas passando a prova, você aí sim pode se preparar para atuar, para já pegar a sua vermelhinha e arrebentar nas suas petições, ok? Muito obrigada, muitos beijos e uma ótima prova para todos vocês.